Por que o Mirassol chocou o Brasil em 2025? O Mirassol foi tratado como um time fraco em 2025 por uma série de situações, principalmente porque é um time do interior de São Paulo, um time que veio da segunda divisão, um time com um dos menores orçamentos da Série A, um time que jogou o seu primeiro ano em 2025 a Série A e não fez feio. Quem assistiu os jogos do Mirassol observava que o Mirassol era uma equipe que tinha muita posse de bola, que gostava de dominar seus adversários, tinha um padrão de jogo, muitos padrões de movimento ofensivo e que era parecia aquele jogo de xadrez, que uma peça se movia, a outra também acabava se movendo, que no futebol é chamado de padrão, né? Tinha muitos padrões bem definidos, jogadas ensaiadas, e eu particularmente já cheguei a observar que em alguns momentos dos jogos o Mirassol ele jogava andando em campo. E era uma equipe que, além de ter a posse de bola, tinha muita lucidez dos seus jogadores de último terço ali de campo. E eu acho que isso aí também muito tem a ver com o seu setor de saúde e performance e sua fisiologia. Que o Mirassol ele investiu muito em equipamentos de última geração para a recuperação de jogadores. E também ele não fazia grandes viagens longas, como alguns clubes faz, viagens internacionais, entre outras, né? Eu acho que uma das características que o Mirassol fazia muito bem dentro de campo era que ele não tinha pressa para atacar ou para tentar fazer o gol. Já vi o Mirassol tomar no gol e mantendo a mesma postura de ter a posse de bola, de tentar envolver o seu adversário ali com a posse de bola e com os padrões deles que era bem definido. E era isso daí. Contra times maiores, o Mirassol ele não sentia o jogo, ele não sentia o peso da camisa do adversário, ele não sentia o peso do estádio, da atmosfera ali imposta para ele, conseguindo arrancar empate com o Palmeiras na Allianz Arena, conseguindo dificultar o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Perdeu o jogo, mas foi um jogo bem jogado e que teve chance de ganhar o jogo no ano de 2025. E no Barradão contra o Vitória, meio que o Vitória achou um gol ali com o Lucas Alter. E depois no finalzinho do jogo teve um pênalti pro Vitória que o Matheusinho acabou convertendo, mas o Mirassol, na grande parte do jogo, foi melhor do que o Vitória nesse jogo específico. E entre outros jogos que ele jogou bem melhor do que a equipe fora de casa. Muitas pessoas acabam opinando sobre o Mirassol que faria um campeonato de luta contra o rebaixamento no ano de 2025 pelo rótulo e pela camisa, porque era uma equipe que nunca tinha disputado a Série A, entre outros fatores que eu já trouxe nesse vídeo. Mas o Mirassol, quem assistiu os jogos do Mirassol via que a equipe era muito além disso, né? Dá para dizer que o Mirassol jogou mais bola do que alguns times considerados grandes no nosso futebol brasileiro no ano de 2025. Pegando, puxando aqui para São Paulo, o Santos acabou ficando em uma posição muito abaixo do Mirassol, conseguindo se livrar do rebaixamento na última rodada, no jogo na Vila Belmiro contra o Cruzeiro, que já estava com a sua situação definida dentro da competição, e melhor do que o São Paulo, que não tinha mais nada para fazer na última rodada do Campeonato Brasileiro e, se eu não me engano, ficou entre décimo ali, 11º, e foi para a última rodada enfrentar o Vitória no Barradão, que lutava contra a sua sobrevivência no campeonato. E o Mirassol acabou se classificando para a Copa Libertadores direto, e em uma perspectiva bem maior do que eles imaginavam que o time entrou para não ser rebaixado. Tanto que quando a equipe conseguiu o feito de fazer seus 45 pontos no jogo contra o Botafogo, teve toda uma comemoração, fogos de artifício no estádio Baião, comemorando a sua permanência. Mas naquele atual cenário ali, a equipe estava no G4 do Campeonato Brasileiro, mas comemorando porque o seu primeiro objetivo foi alcançado, que foi somar os 45 pontos, que é aquela continha mágica, né? Básica que o pessoal faz para não ser rebaixado, que os clubes que vêm da Série B, eles entram primeiro com esse propósito de fazer os 45 pontos para se escapar do rebaixamento e depois ver o que é que dá para fazer no campeonato. E foi no caso do Mirassol. Eu acho que do ano de 2025 para 2026, o que mudou mais no Mirassol foi a questão do calendário. Eu acho que a equipe acabou também perdendo um pouco de alguns jogadores seu ali que acabou se destacando, não renovando o contrato. E meio que a equipe está tendo um pouco de dificuldade com as peças que foram repostas, né?
na equipe, não tá ainda conseguindo encaixar aquele jogo que conseguia ano passado. E uma das coisas que mudou bastante é as viagens longas, viagens internacionais, que o Mirassol no passado não fazia, ele ficou só jogando o Campeonato Brasileiro. Então, enquanto a equipe estava jogando Copa Libertadores ou Copa do Brasil, o Mirassol ele estava descansando, treinando, se recuperando seus jogadores para fazer viagens e enfrentar a equipe. E a gente sabe que no futebol brasileiro o calendário não comporta, né? Tem relato de equipes que não treinam mais, que só fica no vídeo ali e na instrução do treinador. Então acho que a diferença maior do Mirassol foi essa, a questão do calendário também. Calendário internacional que entrou para o Mirassol, a gente está começando a ver agora que a equipe está tendo um pouco de dificuldade para se manter no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Agora comenta aí, você percebeu quão grande o Mirassol foi em 2025, saindo de candidato ao rebaixamento para Libertadores? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal para não perder o próximo vídeo.